A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, você que está em casa, a paz do Senhor, você que está do outro lado deste aparelho de celular, deste aparelho de TV, você que está do outro lado do computador, enfim, pela internet afora. Agora nós estamos iniciando nesta noite mais um culto de adoração a Deus transmitido ao vivo, para que você receba aí na sua casa, para que você possa ser abençoado, possa se confraternizar, possa estar envolvido com o Espírito Santo, porque hoje é um dia que nós vamos ter uma palavra de ensino. Você fique aí, não vá embora, convide o seu amigo, o seu vizinho, convide o seu parente e vamos cultuar ao Senhor. Nós vamos cantar, depois nós vamos meditar na palavra do Senhor, tá bom, pessoal? Então, vai aí convidando o seu filho, peça para ligar o seu aparelho e vamos juntos. Eu gostaria que você ficasse conosco. Fique conosco durante esse período. Nós vamos começar agora orando a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós iniciamos esse trabalho, iniciamos esse culto, aonde será transmitido, Senhor, em tempo real, e os irmãos estarão lá em casa, todos eles estarão ouvindo, cantando conosco, ouvindo a Tua palavra, e o Teu Espírito Santo, que é Deus de lá e de cá, o Teu Espírito Santo que não tem limitação, vai falar aos corações daquelas pessoas, de todos esses irmãos, das suas famílias, e eu tenho certeza que o Senhor fará sobre nós algo maravilhoso nesta noite. Abençoa os hinos que vão ser entoados, e abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, esse moço, essa moça que está agora se ajeitando, se assentando para poder estar conosco nesta transmissão. Ajude-nos agora, fique conosco e nos dê a tua alegria e a tua unção, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje, matando saudade, meus irmãos aqui da sede, os irmãos aqui da sede, matando saudade, o irmão Florindo, evangelista da igreja, cantando, vamos cantar 2 hinos, 2 louvores da nossa harpa cristã, senão a gente começa a esquecer da harpa, não vamos esquecer, vamos continuar adorando a Deus com os louvores da harpa. Irmão Florindo louvando a Deus. Glória seja dada ao nosso Deus, estamos felizes, vamos louvar o Senhor com o hino desprezando toda dor, a face adorada de Jesus, né? Vamos louvar a Deus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar e o Calvário ao pecador sempre apontar. Prestes transpassar eu me padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, me quis salvar. Onde a noite escurecer, no serviço Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pôde os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada
estou a contemplar a montanha além, onde a lutar governar está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem sobre o bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, como a igreja amada no céu estarei, com mão dourada e no Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia. Bendito é o nosso Deus. Essa é a esperança do cristão, meus amados. Salvo em Cristo, esperando o dia da redenção, quando nós estaremos com Cristo, livre de toda dor. Amém? Vamos louvar mais um hino. Hino 442 da harpa cristã. Você que está no seu lar, pegue tua harpa, adore o Senhor neste momento. Os hinos da harpa são verdadeiras mensagens cantadas. Foram compostos em grandes tribulações, por grandes homens e mulheres de Deus, que lutaram muito para que o Evangelho chegasse até nós. Em momentos difíceis de suas vidas, com grandes tribulações, perseguições, iam para a oração e compunham esses lindos hinos, que estão nesse cenário maravilhoso, tradicional, das igrejas pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus no Brasil. Louvamos a Deus, então, com o hino número 442, breve vem o grande dia. Vem o grande... Espera um pouquinho, irmão. Desculpa, meus amados. Breve no céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz, todos hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão, ó que passei.
escutarei trazer como meu Salvador, em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, onde virá. Jesus, eu viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Ficamos firmes, porque breve Jesus voltará. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Florindo. Deus abençoe você que está louvando a Deus aí na sua casa, você que está adorando ao Senhor. A igreja, ela permanece, a igreja, ela continua marchando para o objetivo. Estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus aqui pela vida dos nossos irmãos que nos ajudam na técnica e também Bom Amós, os demais músicos que têm aqui nos ajudado durante esses dias fazendo a obra do Senhor. Deus tem alcançado várias vidas, temos pessoas que têm aceitado a Jesus como Salvador através desse mover de Deus, através dos cultos onde são transmitidos ao vivo. Vamos então para a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar um pouco mais calmo, tá bom, pessoal? Nós estamos com aproximadamente 16, 17 minutos e nós queremos ter um pouquinho mais de calma para uma meditação. No final, nós teremos um louvor especial e você vai ficar louvando a Deus. Mas agora vamos para segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Esses dias Deus me deu um tema interessante, eu gostaria de comentar com vocês, porque eu coloquei até nas redes e achei interessante que eu pudesse falar um pouquinho mais desse assunto, porque ele é muito rico. Deus tem nos mostrado algo aqui interessantíssimo. A leitura é um pouquinho extensa, mas acompanhe comigo aí na sua casa, pegue a sua Bíblia. Está em 2 Crônica, capítulos 20, conhecidíssimo, mas é bom que você leia, porque tem muitos detalhes que eu não vou ter como ficar analisando detalhe por detalhe, mas você pode ler na sua Bíblia. Diz assim: sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe, filhos de Amon, e com alguns outros das montanhas, ou dos amonitas das montanhas de Seir, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do rio, da além do mar e da Síria, e eis que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em toda Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus nosso, de nossos pais, porventura não és tu o Deus nos céus? Pois tu és dominador e domina sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Os habitantes nelas edificaram um santuário ao teu nome, dizendo:
Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que Israel passasse, quando vinham da terra do Egito, mas se desviaram e não os destruíram, eis que agora nos dão pago, vindo lançar-nos fora da herança, da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força diante desta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo a Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram os seus levitas, dos filhos dos coatitas e os filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a sua majestade, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles de exterminar os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a se destruir-se. Amém. Graças a Deus. É um pouco longo essa palavra, mas eu fiz questão de ler. Os irmãos vão perceber que a história vai contar, está contando um fato interessantíssimo, porque houve aqui vamos observar que nós tivemos aqui uma fusão de exércitos. 3 reinos fizeram uma fusão, fizeram um ajuntamento, para que eles pudessem vir contra Israel, para vir contra Judá. E quando avisaram Josafá, os irmãos vão perceber que Josafá fez o que sabia fazer. Ele foi orar ao Senhor. Isso ele sabia, ele conhecia o Deus que tinha. Porém, ele ficou com muito medo. Muito medo. Os irmãos observam que ele temeu. A Bíblia diz que o seu coração temeu. E veja que ele agora coloca-se diante da congregação e começa a fazer uma oração ao Senhor. E ele clama ao Senhor, pedindo que o Senhor venha em auxílio, em ajuda,
Veja que aqui essa confederação dos 3 reinos, de Moabe, de Amon, que é os amonitas da montanha de Seir, eles fizeram um ajuntamento. Por certo, irmãos, eles analisaram o terreno. Antes de vir, eles analisaram, fizeram cálculos, calcularam de todas as maneiras. E eles pensaram, bom, com essa confederação, com esse grande exército, nós destruiremos Judá, nós varreremos eles com facilidade, teremos sucesso na batalha, porque na verdade era uma confederação e eles estavam apoiados em cima de uma posição estratégica, eles tinham pensado em muita coisa, eles tiveram tempo para pensar. Veja bem que Josafá não teve muito tempo para pensar, porque quando avisaram ele, o exército já se aproximava. O tempo que ele teve foi de clamar ao Senhor, convocar para que todos se ajuntassem, jejuassem, orassem, e passaram então a buscar ao Senhor. E, pelo que nós entendemos, o Senhor responde. Então, os irmãos, analisem que a força do inimigo era enorme. Tanto é que Josafá vai chegar no verso 12 e vai dizer: Senhor, não há força em nós, não há nenhuma possibilidade de enfrentamento, não há condições de nós enfrentar esse povo. É muita gente, nós não temos nenhuma possibilidade, não é? Veja bem, meus irmãos, que Josafá agora está clamando, não é em qualquer lugar, ele foi para o templo, porque ele sabia que no templo era o lugar consagrado ao Senhor. Ele sabia que o templo, ele poderia ter orado em qualquer lugar, mas ele foi para o lugar que era consagrado. E um dia Deus tinha dito: olha, os meus olhos estarão sobre esse lugar. Quando alguém clamar aqui, eu ouvirei dos céus. E ele então, sabendo dessas coisas que Deus já tinha anunciado, correu para o pátio do templo e foi buscar ao Senhor. Buscando ao Senhor, o Senhor levanta então o que? Um profeta, para dizer que a peleja não era de Josafá, não era de Judá, mas a peleja era dele. Eu quero resumir isso, meus irmãos, para dizer o seguinte: que a oração, por exemplo, de Josafá é uma que tem várias coisas que são muito interessantes nesse texto. Eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Mas uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, ele foi sincero. Ele foi sincero. Não há força em nós. Uma coisa que você e eu podemos fazer diante de Deus é ser sincero. Não há força diante das situações. Estamos vivendo dias hoje que você pode dizer: não há força, não há solução. Por exemplo, se falar do vírus, então nós não temos nenhuma condição de vencer o vírus por nós mesmos, ou mesmo com toda a estratégia que a Secretaria de Saúde, essa coisa toda, o Ministério monta, não funciona, porque é um negócio difícil de se vencer. Eu poderia dizer, e você talvez esteja um problema em casa, dizendo: olha, é mais do que eu, o problema que eu tenho para resolver é maior do que eu, as dificuldades que estão me chegando é maior do que eu. Então, uma coisa que vamos aprender com Josafá nessa noite, vamos ser sinceros, não vamos ficar fazendo rodeio, vamos dizer ao Senhor: Senhor, esta situação é maior do que eu, esta coisa que vem sobre nós, essa multidão de coisas que vem sobre nós, é maior do que nós. Porque se formos sinceros, Deus é fiel para nos salvar. Tanto isso é verdade que aqui nesse fato, não é? O que aconteceu? Ele foi sincero e terminou a frase do versículo dizendo: mas os nossos olhos estão postos em ti. Então nós aprendemos, primeiro, ser sincero para apresentar a situação. 2, mostrar em quem temos a nossa confiança. Em quem estamos confiando? Confiando que o governo federal resolverá, que o governo estadual ou o governo municipal, ou talvez você esteja esperando um auxílio de alguém. Mas se você for sincero com Deus e dizer que a sua situação é difícil demais e você não consegue, mas que os seus olhos, a sua confiança está no Senhor, acho que dá para a gente aprender alguma coisa, não é? É muito bom quando a gente diz: Senhor, a minha esperança é o Senhor. E ele termina o versículo dizendo: os nossos olhos estão postos em ti. Imediatamente então vem o quê? A resposta de Deus no verso 15.
Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus nunca perdeu o controle, é isso eu quero insistir durante esses dias de caos na terra, nessa quarentena, essa situação esquisita que nós vivemos hoje. Na verdade, Deus continua no trono, se assentado e dominando sobre todas as coisas. E aqui ele dizia, essa peleja não é vossa. Agora veja, nós estamos falando de uma confederação de 3 reis. Nós estamos falando de uma confederação, de um exército que tinha gente que ninguém podia contar. Mas Deus estava dizendo, não é vossa essa peleja, a peleja é minha. Ou mais ou menos assim, deixa comigo, vou resolver para você. Quem sabe Deus olhe para a sua sinceridade e para a sua colocação, aonde você está colocando a sua confiança e diga, vou resolver para você, deixa comigo. E uma coisa melhor do mundo é quando Deus diz isso para a gente, deixa comigo, eu vou resolver. A coisa melhor do mundo é quando Deus entra com você. A coisa melhor do mundo é quando Deus se manifesta na sua situação. Porque aí você não tem erro. Não é? O Moisés um dia diz, olha, o Senhor precisa ir conosco. Se o Senhor não for conosco, não tem jeito. E aí Deus diz, irá a minha presença para te fazer descansar. Isso quando Deus fala, olha, eu estou entrando na sua causa. Porque eu sempre pensei isso, eu sempre preguei, sempre ensinei. Eu tenho certeza de que as nossas vitórias, elas saem do joelho. Ela não sai daquilo que a gente pode fazer, das estratégias que a gente inventa. A nossa vitória, ela sai de quando Deus aceita e diz, vou te dar a vitória. Aí ninguém mais está na frente, porque Deus arrebenta qualquer coisa que precisar. Tá bom, gente? Então creia nisso. Coloque a sua fé em ação. Porque é isso que acontece. Vamos ser sinceros, vamos colocar os olhos no Senhor, depositar nele a confiança, ter certeza de que ele vai responder. E se ele assumir, irmão, tem coisa que Deus às vezes não assume, não. Porque às vezes nós fazemos coisas que é da nossa própria cabeça e etc. tal, e tem coisa que é desonesto, Deus também não entra em coisa desonesta. Se você tiver com uma causa desonesta, Deus não vai entrar. Não, a coisa tem que ser honesta, aí Deus entra. Mas coisa desonesta, Deus não entra. Então, eu orei e Deus não entrou. Será? Está tudo certinho? Porque se não tiver certo, Deus não assina em coisas que não são retas. Tá bom, gente? Eu preciso ser sincero com vocês. Porque às vezes você me ouve e diz, olha, pastor, eu fiz o que o senhor mandou e não funcionou. Tem que ver por que não funcionou. Não é? Se for honesto, as coisas for certas, Deus entra conosco, pode ter certeza disso. E nós vamos entender aqui agora vamos ler os versos 16 e 17 novamente. Olha, veja bem o que diz o verso 16 e 17. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Giz, e achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Veja o que isso quer dizer, meus amados irmãos. Deus estava assumindo o controle, Deus estava assumindo a liderança, Deus estava assumindo a frente. Aqui nós vemos as instruções, Deus dando as instruções, vocês vão, desce a ladeira, vocês vão encontrar com eles, mas eu vou estar lá na sua frente, eu vou estar na frente de vocês. As instruções são dadas por Deus, e quando vamos chegando então, lá no verso 20, nós vamos ver agora o Josafá animando o povo, animando a fé do povo, dizendo, gente, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. E aí, meus amados irmãos, o povo todo animado, tanto é que no verso 21, nós vamos encontrar a estratégia. Qual foi a estratégia, irmão? Colocar cantores na frente. Em sã consciência, todo mundo diria, que coisa incrível, colocar cantores na frente de guerra. É algo que é impensável, né, irmão? É algo que, vamos dizer que é para crente? É um negócio de crente. Porque só crente inventa um negócio desse. O que nós vai fazer?
Bom, já que não vai fazer nada, vamos cantar então. Vamos botar os cantores na frente. E a Bíblia diz então a estratégia do 21. Quando chega no 22, você vai encontrar o resultado do louvor. Talvez você esteja aflito. A estratégia é começar a louvar o Senhor. E no 22, vai dizer o seguinte, olha: e é o tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. No 21, você está vendo a estratégia. Qual é a estratégia? Louve a Deus. No 22, você está vendo o resultado do louvor. Qual é o resultado de louvar a Deus? Deus colocou emboscada. Enquanto o louvor era louvado, Deus agora dá resultado. No 23, nós vamos encontrar o extermínio, a execução, o extermínio dos inimigos. Um começou a matar uns aos outros, não sobrou ninguém. A Bíblia diz que eles se autodestruíram. Agora, então, eu pergunto a você: não tinham feito cálculo preciso para aquela batalha? O inimigo não tinha maquinado, não tinha escrito, não tinha arriscado, não tinha calculado as dificuldades que eles podiam encontrar, etc. Tal, tinham calculado tudo. Se era plano, se não era plano, como funcionava. E eles tinham feito isso. Pergunto mais a vocês: onde foi o erro? Aonde eles erraram para a grande destruição? Onde eles erraram para não sobrar nenhum para contar a história? E aí eu vou dizer para vocês, eu vou responder para vocês. Eles não conheciam o Deus de Judá. E eles não conheciam a força da oração. O inimigo não conhecia o Deus de Israel. E não conhecia a força de um homem ajoelhado, abraçando uma coluna e orando ao Senhor. E eu quero dizer isso a você: o inimigo não tem ideia, por mais inteligente e por mais tempo que ele teve no céu com Deus, ele não tem ideia do poderio que Deus pode agir na sua vida. E também não faz ideia do poder da sua oração. Por isso eu insisto com você, vamos aprender com Josafá. Quando você ora, Deus se levanta para dizer: a batalha é minha, a luta é minha. Você acha que esse vírus pega Deus de surpresa? Você acha que o problema que nós estamos vivendo hoje pega Deus de surpresa? Não, Deus já as conhece. Você acha que essa dificuldade em que estamos enfrentando pega Deus de surpresa? Não pega, Deus já as conhece. Antes que venha qualquer situação, Deus a conhece. Esses grandes reis fizeram um conglomerado, um ajuntamento, fizeram um ajuntamento de muitas pessoas, fizeram cálculos, mas eles não imaginaram que alguém poderia derrotá-los somente orando. Orando, Deus mudou a história, colocando-se aos pés do Senhor. E aí nós vamos pensar o seguinte: Deus falou uma coisa ao meu coração. Os maiores e mais renomados especialistas fazem as suas previsões, anunciam as suas catástrofes, anunciam as desgraças, fazem previsões de derrota, mas eles podem serem frustrados quando o nosso Deus entra em ação. E eu quero que você fique com esta palavra: a previsão pode ser do caos,
mas Deus pode se levantar na sua causa. Deus pode levantar na sua situação. Deus pode bradar do céu. E com Deus não tem conversa. Quando Ele ordena, as coisas obedecem. Deus pode confundir os inimigos. Deus pode confundir e colocar eles se autodestruindo. Creia nisso, irmão. Quando você ora, quando você coloca isso, e quando Deus se levanta do seu trono, não tem previsão, pastor, mas a previsão é ruim. A previsão dos mais nobres especialistas, na qual respeitamos. Mas diante de Deus caem por terra e se frustram todos aqueles que fazem previsões. Por quê? Porque Deus é maior do que isso. Jamais esses 3 reis, jamais esses 3 grandes exércitos esperavam ser derrotados. Eles esperavam ganhar a batalha, voltarem para casa cheio de riqueza. Não voltou ninguém para casa para contar a história. Assim poderá acontecer com o problema da sua vida. Assim poderá acontecer com a situação do Brasil e do mundo. Deus pode bradar e dizer: até aqui chegou, daqui não passa. Deus pode enviar anjos para guardar. Deus pode enviar uma só. Veja bem que Deus não manifestou anjos aqui. Deus não manifestou. É isso que me impressiona quando Deus age. Deus não precisa mandar um anjo visível, com uma espada brilhante, com um fogo caindo do céu. Deus não. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa com Deus que eu gosto demais. A Bíblia diz que o coração dos homens estão nas suas mãos. Sabe o que é isso? É que Ele vira o coração do homem. Ele torce para onde quiser. Tanto é que Ele torceu o coração desse povo, que 2 exércitos resolveu destruir os da montanha. Então vamos destruir os de Seir. Aí destruíram. Tá. Então, não está bom não, agora vamos destruir. Então vamos, eu sou seu inimigo, você é meu inimigo. E começaram a se autodestruir. Deus mudou o coração desses homens. Deus não mandou nem um raio. Tem dia que, em situações da Bíblia, que Deus trovejou. Deus aterrou eles, Deus mandou fogo do céu. Mas aqui não. Deus simplesmente mudou o coração. E se autodestruíram. Creia nisso. Você está preocupado com a política do país? Você está preocupado com os homens maus? O coração deles está na mão de Deus. E Deus fará milagre para salvar a você, salvar a sua igreja, alcançar as nossas vidas. Porque tem alguém de joelho, abraçado a uma coluna, dizendo: Deus, essa coisa é maior do que nós. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Creia nisso, faça isso, não tire os olhos dele, continue, permaneça com os olhos nele, e Ele lhe dará vitória. Amém, meus irmãos? Eu não consegui passar tudo isso, eu tentei resumir por causa do tempo, mas preste atenção, Deus falará com você nesse texto. O inimigo pode se levantar, e a Bíblia vai dizer: por um caminho vem, e por certo terá que fugir. Se Deus dá um basta, não tem conversa. Deus faz quando quer. Creia nisso, tome posse. Essa coisa que lhe afronta não é tão grande diante de Deus. Pode ser diante de você e de mim, mas diante de Deus não. Por isso, creia nisso. Eu vou orar por você, eu vou orar pela sua família. E vou aproveitar e dizer uma coisa aqui nessa transmissão. Orando aqui de manhã, Deus falava ao meu coração: arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus pediu ao meu coração, parece que o Espírito Santo clamava a minha alma, dizendo: nas mensagens vocês têm que dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que seja salva a sua alma. Talvez você esteja me ouvindo, nunca aceitou Jesus, talvez você esteja desviado, mas é o momento de arrepender e crer no Evangelho. Os homens têm desafiado a Deus. Eles não sabem com quem estão mexendo. As pessoas zombam de Deus e não sabem com quem estão mexendo. Mas eu estou aqui para lhe dizer hoje, nesta transmissão, e dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem crê tem a vida eterna. Receba Jesus.
Você que é desviado, tome uma posição, volte ao Senhor. Você que está ouvindo juntamente com a sua família, mas a sua vida está torta, arrume-se diante de Deus, porque a vinda de Jesus está mais próxima do que você imagina. É bom a gente saber que tem um Deus que trabalha por nós, mas é bom você saber que tem coisas que você precisa fazer para que Deus age. Se Josafá não tivesse ido para lá do templo e clamado com sinceridade, ele talvez teria perecido com toda Judá, mas ele tomou a iniciativa, ele saiu do seu palácio, foi para o templo, botou-se de joelho e começou a clamar ao Senhor. Talvez seja a hora de você fazer isso. Sai da sua área de conforto, vai para o Senhor e comece a clamar: tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Agora, se você acha que você não é pecador, então tudo bem, espera que um dia você verá, porque será julgado com justiça. Mas se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, venha a Cristo, Cristo vai te libertar. Arrependei-vos e crede no Evangelho, sede liberto por Cristo. Aceite a Jesus, aceite o sacrifício da cruz. Eu vou orar por você. Senhor Deus, esta vida que agora está aceitando a Ti como Salvador, está pedindo perdão pelos seus pecados, eu oro por ela. Eu sei que o Senhor pode mudar a sua história, pode transformar a sua situação. Uma obra extraordinária da vida dela agora, escreve o nome dela no livro da vida. Muda a história, Senhor, porque o Senhor é Deus que muda a história. Assim como mudou a história de Judá, de Josafá, o Senhor pode mudar a história da Maria, do José e de todos que estão clamando a Ti nesta hora. Em nome de Jesus, eu ministro sobre elas a Tua bênção, a bênção da revelação. Ó Senhor, este irmão que está entregando a Ti um problema insolúvel, está clamando com sinceridade e dizendo: Senhor, não há força em nós para resolver esse problema, nós não vemos solução, mas o Senhor pode assumir a frente e dizer: olha, não é seu, é meu, eu vou resolver. E o Senhor pode entrar com solução, porque o coração dos homens está na mão do Senhor. Pai, oramos por esta família que está conosco nesta transmissão, e oramos, Senhor, por todos aqueles que estarão vendo e ouvindo estas palavras, e oramos por aqueles, Senhor, que ao ouvir estas palavras, estão sentindo o Teu Espírito Santo impregnar esta palavra viva e poderosa no seu coração. Abençoamos no nome de Jesus, abençoamos o Brasil, abençoamos as autoridades, abençoamos aqueles que temem a Ti, abençoamos aqueles que esperam no Senhor, e aqueles a qual o coração é mau, o Senhor os julgarás, porque o coração dos homens estão nas Tuas mãos. No nome de Jesus abençoamos, e no nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. Tornaremos no sábado com as nossas transmissões e também no domingo, se Jesus não voltar. Se Jesus voltar, nós iremos subir para a glória, não terá transmissão. Mas fique atento, Jesus pode voltar a qualquer momento e nós estaremos subindo com o Senhor. Né? Eu espero que você não fique aqui, tá bom? Deus abençoe. Eu vou agora dar as bênçãos apostólicas e logo em seguida nós teremos aí um louvor para você continuar assistindo o final desta transmissão. Deus abençoe você de perto, você de longe, você de todo o Brasil. Nós temos algumas pessoas fora do Brasil que estão assistindo, que estão ouvindo. Que Deus abençoe. Enfim, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, hoje e para sempre. E todos digam amém. Tenham todos uma excelente noite, um excelente final de semana e que a bênção repouse sobre todos nós. Vamos para o louvor.